Eu sou a professora Diana Milena Heck, professora da disciplina Teorias da Literatura. Então, hoje nós daremos início ao nosso quarto e último módulo da disciplina, que se chama Literatura e Ensino. Nesta primeira aula, nós abordaremos as relações entre o professor, a escola e o ensino de literatura. Bom, se até o momento nós trabalhamos questões relacionadas mais à parte teórica da disciplina, neste último módulo nós discutiremos e refletiremos sobre algumas relações entre a teoria e a prática do ensino da literatura em sala de aula. Começamos então com alguns questionamentos. Bom, quando pensamos a literatura na sala de aula, precisamos também investigar e pensar sobre algumas questões. A primeira delas, qual seria o objetivo de ensinar a literatura na escola? E, através dessa pergunta, pensemos no seguinte: qual é o objetivo do ensino da literatura na escola e como a literatura na escola está sendo ensinada, como a disciplina está de fato sendo ensinada. Também é interessante que nós pensemos na relação do ensino da literatura no ensino fundamental e no ensino médio. Nós temos a mesma percepção do que seja a literatura para o ensino fundamental e para o ensino médio? Ocorre uma evolução no quesito do ensino da literatura para esses dois níveis? Bom, como a literatura e seus temas são abordados dependendo da faixa etária. Também é interessante que nós reflitamos sobre se antigamente se lia ou se ensinava mais literatura do que agora. Então, antigamente as pessoas liam mais, os alunos liam mais e se ensinava mais literatura do que agora. E por fim, quem eram os leitores do passado e quem são os leitores do presente? Acredito que este último questionamento ele é muito importante, muito interessante, porque nós precisamos entender o perfil do leitor do passado e entender o perfil do leitor atual, ou seja, quem é o nosso aluno leitor atualmente? Ele é o mesmo aluno leitor do passado, de 5, 10, 15, 50 anos atrás? Com certeza nós teremos aqui, em pouco tempo, nós conseguiremos chegar a reflexões que vão nos direcionar a caminhos muito diferentes do que seja o leitor do passado e do que seja o leitor da atualidade. Lembrando que, atrelada à ideia de quem são os leitores, nós também precisamos entender o mundo de hoje, né? O acesso que os alunos e os leitores têm hoje, não só aos livros, mas também a outros recursos, principalmente os digitais. E muito se diz, os alunos não leem, mas será que eles não leem ou será que eles não estão consumindo aquilo que nós esperamos que eles consumam? E estão lendo, estão em contato com outras produções literárias, principalmente as produções que estão disponíveis em plataformas digitais. Bom, então estes são alguns questionamentos que são interessantes e são importantes para que a gente consiga refletir sobre a literatura na escola e não só na escola, como o aluno e como o professor de hoje e de ontem se relacionavam com o texto literário e outros suportes, outros meios para o consumo da leitura. Iniciamos então com a seguinte reflexão. Dizer então que nos séculos passados a literatura brasileira era popular pode gerar interpretações apressadas. Era popular não porque o povo consumia tais obras em grandes quantidades, mas porque os pouquíssimos leitores da época usufruíam desse material com certa regularidade. Em um país com milhões de analfabetos, ter uma obra lida por alguns milhares já era uma conquista significativa. E aqui entramos naquela questão posta anteriormente. Quem eram os leitores do passado e quem são os leitores do presente? E também, antigamente, se lia ou se ensinava mais literatura do que hoje?
Então, aqui nós temos uma possível explicação sobre essa relação passado-presente que envolve o ensino e o consumo da literatura, né? Então, não é que no passado as pessoas liam mais e consumiam mais, até porque nós temos que levar em consideração que no passado o número de analfabetos era muito maior, era expressivamente maior do que é hoje. Então, automaticamente, menos pessoas tinham um contato com a leitura, qualquer que seja, né? Simplesmente porque não sabiam ler e nunca aprenderiam a ler e escrever, se tornariam alfabetizados. Então, qualquer quantia de pessoa que consumia uma obra já era significativa, justamente porque havia uma disparidade muito grande entre analfabetos e pessoas alfabetizadas no Brasil. Hoje em dia, nós ainda lidamos com números expressivos, com taxas altas de analfabetismo, principalmente em regiões específicas do Brasil. Nós ainda lidamos com os analfabetos funcionais, né? As pessoas que sabem ler e escrever, mas têm grandes dificuldades de consumir a leitura porque não conseguem interpretar o texto, não conseguem refletir sobre o texto lido, não conseguem entender aquilo que está escrito, porque somente aprenderam a ler e escrever, né? O básico. Então, nós ainda hoje lidamos com isso no Brasil. Mas dizer que antigamente se lia mais, que o público consumia mais do que hoje, nos revela uma contradição, né? Justamente primeiro, por conta da taxa de alfabetizados que nós temos hoje em relação ao que nós tínhamos no passado, e também pelos veículos, pelos recursos. Hoje nós conseguimos ter acesso de uma forma muito mais fácil a leitura, seja ela através do livro físico, seja ela através de livros digitais ou de outras plataformas, outros recursos digitais. Então, o público, de uma maneira geral, ele tem um maior acesso à leitura do que tinha antigamente. Então, a internet, nesse sentido, ela é um recurso, ela foi uma tecnologia que veio para expandir o acesso. Embora é interessante e importante que nós sempre recordemos que, nesse sentido, o Brasil ele não é democrático ainda. Então, a internet ela não é um bem, ela não é um recurso que é democrático em todo o território brasileiro. Muitas vezes, e em muitos lugares, o único recurso ainda é o livro físico, né? Porque não há acesso, não há recursos para a compra desse acesso da internet e também para uso de computadores, celulares, enfim, que poderiam facilitar o processo de leitura. Então, sim, nós ainda vivemos em uma situação muito pouco democrática em relação aos acessos, né, e as facilitações para a leitura, mas sim, temos uma condição de leitura muito melhor do que havia antigamente. Então, o nosso público leitor, muito provavelmente, ele é muito maior por todas essas questões. Mas talvez o cerne da questão esteja em pensar o que as pessoas estão lendo. E será que as pesquisas, será que nós estamos olhando para o todo, para todas as possibilidades de leitura, ou só para aquilo que se espera que a população leia, para que se espera que principalmente o nosso aluno leia? Bom, continuando aí com essa relação da literatura, e agora com a contemporaneidade, vamos refletir sobre o seguinte: a literatura permanece bastante viva em nossa sociedade. Isto é, ela é lida, debatida e ocupa diferentes espaços e se desdobra em múltiplas linguagens multissemióticas. A literatura tem sido constantemente ressignificada em uma sociedade cada vez mais multiletrada. Literaturas não faltam, o que há são mais alternativas de consumo e mais suportes para sua publicação, muito além do tradicional livro de papel. E isso entra exatamente naquilo que eu acabava de dizer. Então, as pessoas leem, as pessoas consomem.
o que acontece é que hoje há uma pluralidade de suportes, né? Há múltiplas linguagens multissemióticas, ou seja, a literatura ela pode ser apresentada de diversas formas, né? De diversas maneiras ao público leitor. Então, o interessante é que a gente perceba e entenda quais são esses múltiplos suportes, quais são essas múltiplas linguagens e como o público se comporta em relação a esses novos suportes, a essas novas apresentações, a essas novas interfaces da literatura que vão muito além do tradicional livro de papel. Então, se hoje as bibliotecas, tanto das escolas quanto das universidades, estão mais esvaziadas, se hoje não há o mesmo público consumidor nas livrarias, tanto é que grandes redes de livrarias estão fechando, estão encerrando os seus trabalhos, isso não quer dizer que as pessoas leem menos. Isso talvez queira dizer que as pessoas estejam consumindo menos o tradicional livro de papel e consumindo mais livros digitais, livros e a literatura que se apresentam de diferentes formas em outras plataformas e outros recursos. Bom, mas apesar disso, o Brasil ainda apresenta uma alta porcentagem de analfabetos, como eu já disse anteriormente. Então, apesar de tudo isso, apesar da literatura ter se difundido, né, de outras formas, o que facilita o acesso, o que agiliza o acesso, ainda assim é necessário que nós levemos em consideração o analfabetismo no Brasil, o problema de acesso às livrarias físicas e virtuais, né? Porque aí nós entramos numa questão econômica também. Quem é o público que frequenta uma livraria física? Quem é o público que compra livros semanalmente, mensalmente ou até anualmente? Né? Quem tem poder aquisitivo para fazer uma compra de livros, sejam eles físicos ou virtuais? E nós também temos que levar em consideração a cultura da leitura e do consumo de livros, que para o brasileiro é baixa. Então, se nós comparamos a nossa cultura, ou seja, a ideia de que é importante, é necessário ou prazeroso ir a uma livraria, adquirir livros físicos ou virtuais, ler no seu tempo livre, ler como uma forma de você ocupar o seu tempo, o seu dia, ler enquanto está a caminho do trabalho, ler enquanto espera uma consulta. Bom, nós, de uma maneira geral, vemos pouco isso do público brasileiro, que é muito diferente, por exemplo, em outros países. Em alguns outros países, nós vemos que as pessoas estão no metrô, indo ao trabalho e sempre lendo. As pessoas estão aguardando uma consulta médica com o livro na mão. As pessoas estão esperando qualquer outro compromisso e aproveitam esse tempo para a leitura. As pessoas frequentam mais as livrarias, as pessoas consomem mais livros de uma maneira geral. E essa cultura não pertence de maneira geral ao brasileiro, né? Nós não verificamos isso como um hábito, como um elemento cultural do brasileiro, ocupar o seu tempo, ocupar as suas lacunas, as janelas de espaço, de tempo, com a leitura, né? Vemos poucos leitores na rua, no dia a dia. Então, isso é reflexo, sim, de uma cultura de baixo consumo da leitura do brasileiro. Então, é importante que a gente se atente a isso. De uma maneira geral, há o acesso a maiores recursos, mas também é interessante que nós entendamos como o nosso próprio país se comporta diante desses novos recursos e como que economicamente, socialmente e culturalmente nós temos mais ou menos oportunidades a usufruir desses novos recursos, desses novos acessos. Bom, partimos agora para algumas considerações sobre a literatura na escola, né? Então, como de uma maneira geral, como a literatura ela é ensinada, como ela é trabalhada na escola, né? Então,
De uma maneira geral, trabalha-se os gêneros literários e as suas particularidades estruturais, estilísticas, funções e figuras da linguagem. Há textos inseridos em correntes literárias, com a apresentação de resumos das obras e a apresentação de uma perspectiva da sequência histórica temporal, com listas de autores, obras e principais características. Então, este aqui é o panorama geral de como ainda a literatura é trabalhada na escola. Então, você trabalha os gêneros literários, as suas particularidades estruturais, inserimos os textos em correntes literárias diferentes, apresentamos os resumos das obras, ou seja, não consumimos as obras integralmente, e depois eu entro no aspecto do porquê trabalha-se mais o resumo do que a obra na íntegra, e sempre a literatura ela é problematizada a partir dessa perspectiva da sequência histórica temporal, ou seja, da apresentação da linha do tempo. Então, cada período, cada escola literária, a sua lista de principais autores, principais obras e principais características. Então, nós ainda temos muito enraizado a ideia do trabalho da literatura como uma linha do tempo com características, autores e obras demarcadas. Ou seja, não temos ou não trabalhamos com a noção mais ampla da literatura e deixamos de problematizar muitas questões que são importantes para a obra, para o contexto histórico, social e cultural, para o autor e para cada período. Bom, relacionando agora a literatura com a BNCC, que é o atual documento norteador do ensino, né, o documento mais recente, vamos identificar o que a BNCC traz sobre a literatura e comparar com o que seria o ensino da literatura na realidade, ou seja, aplicado à realidade da escola, principalmente escola pública brasileira. Bom, em relação à literatura, a leitura do texto literário, que ocupa o centro do trabalho no ensino fundamental, deve permanecer nuclear também no ensino médio. Por força de certa simplificação didática, as biografias de autores, as características de época, os resumos e outros gêneros artísticos substitutivos, como o cinema e as HQs, têm relegado o texto literário a um plano secundário do ensino. Assim, é importante não só recolocá-lo como ponto de partida para o trabalho com a literatura, como intensificar seu convívio com os estudantes. Então, aqui na BNCC, se reconhece que o ensino de literatura ele apresenta um problema na atual realidade da escola brasileira. Então, há um problema em relação ao ensino de literatura, mas o documento aqui postula que esse problema ele advém de substituir a literatura por outros gêneros, como o cinema e as HQs. Então, o problema para a BNCC seria substituir uma obra literária, um determinado gênero literário, pela sua versão em histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, ao invés de trabalhar Machado de Assis na sua obra original, o professor escolhe trabalhar a HQ do Machado de Assis. Então, seria um gênero substitutivo nesse sentido. Então, para a BNCC, há um problema com o ensino da literatura, né? O foco não é mais a literatura, o foco não é mais a leitura, e que isso precisa ser revisto. Né? E na citação se começa a comentar que a leitura do texto literário, que ocupa o centro do trabalho no ensino fundamental, deve permanecer também nuclear no ensino médio. Mas, se nós voltarmos para o ensino fundamental, será que a leitura em si, a leitura literária mesmo, ela é o foco do ensino fundamental? Ou será que lá no ensino fundamental a literatura ela também não ocupa um lugar para que se trabalhe, para que o enfoque seja o trabalho com a gramática e para que o enfoque seja a prática da leitura, mas não a leitura em si do texto literário? Ou seja,
Vamos ler porque é importante praticar a leitura, não refletir sobre aquilo que está sendo lido. E a literatura também como um pretexto para o trabalho com a gramática. Então, será que no ensino fundamental nós temos realmente um trabalho mais encorpado com a literatura que não se vê no ensino médio? Então, eu trago aqui essa primeira citação da BNCC justamente para problematizar o que postula a teoria, o que postula o documento e aquilo que acontece na prática, né? Aquilo que nós vemos na prática. Continuando com a BNCC, trago outra questão. No documento disse o seguinte, que a literatura possibilita uma ampliação da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a ver mais, mas a colocar em questão muito do que estamos vendo e vivenciando. E esta afirmação é sim verídica, ela é sim importante e ela se conecta muito com o que nós discutimos no módulo 1 da unidade 1, da função da literatura, né? A natureza da literatura. Então, se a literatura tem todo esse potencial, será que na escola esse potencial ele se realiza? O professor, ele consegue colocar em prática a possibilidade de ampliar a visão de mundo do aluno, de fazer com que o aluno reflita sobre o que ele está vendo e sobre o que ele está vivenciando? Será que com a estrutura para o ensino da literatura atualmente é possível, né, que o professor realize todo esse trabalho, que sim, a literatura tem esse potencial, sim, a literatura possibilita isso, mas o professor, no caso, ele precisa de meios para concretizar toda essa possibilidade que a literatura pode levar ao aluno. Ainda com a BNCC, na parte da progressão de aprendizagens e habilidades, diz que a inclusão das obras da tradição literária brasileira e de suas referências ocidentais, em especial da literatura portuguesa, assim como obras mais complexas da literatura contemporânea e das literaturas indígena, africana e latino-americana. Então, aqui a BNCC postula aquilo que deveria ser levado, né, ao aluno em sala de aula. Então, inclusão das obras da tradição literária brasileira, literatura portuguesa. Então, aqui, e aí, se nós incluirmos literaturas de língua portuguesa, né? Então, nós não temos só literatura de Portugal, e sim de países que falam português, e entram aqui as literaturas do continente africano também, que falam português, por exemplo. Literatura contemporânea, literatura indígena, africana e latino-americana. Então, aqui nós temos um complexo, né, de possibilidades de trabalho com a literatura, justamente para que seja feita uma discussão mais intertextual, intercultural, né, para que seja mais profícuo o ensino da literatura. Mas, novamente, será que o professor tem condições de levar tantos títulos, de levar tantas opções diferenciadas de literatura para o seu aluno? Trabalhar literatura latino-americana, africana, indígena, literaturas de língua portuguesa, e também trabalhar com a tradução, trabalhar com o cânone e a literatura contemporânea? Será que o professor tem tempo? Será que ele tem uma estrutura para levar tudo isso ao seu aluno, como diz a BNCC que seria interessante que ele fizesse? Também nós temos os parâmetros para a organização e para a progressão curricular relacionada ao ensino da literatura, ou seja, como trabalhar a literatura ao longo do ensino médio. Então, é interessante que o professor diversifique produções das culturas juvenis contemporâneas, como os slams, os vídeos de diferentes tipos, playlists comentadas, raps e outros gêneros musicais. Traga minicontos, nanocontos, best-sellers, literaturas juvenis brasileira e estrangeira, incluindo entre elas a literatura africana de língua portuguesa, a afro-brasileira, a latino-americana, obras da tradição popular, versos, cordéis, cirandas, canções em geral,
contos folclóricos de matrizes europeias, africanas e indígenas, que possam aproximar os estudantes de culturas que subjazem na formação identitária de grupos de diferentes regiões do Brasil. Então, aqui, a BNCC também preconiza que o professor trabalhe com todos esses elementos, com todas essas produções. Então, nós temos aqui produções mais contemporâneas, né? Os slams, as batalhas de poesia, vídeos, músicas, raps, né? Então, essa relação da música com a literatura em geral, mini contos, nanocontos, os best-sellers. Então, você tem aqui o diálogo do best-seller com o cânone, obras da tradição e obras da cultura popular. Né? Novamente se cita a literatura indígena, a africana, europeia, né? A questão do popular e do tradicional. Então, tudo isso a BNCC levanta como importante para que o professor consiga se organizar na sua progressão curricular. Então, ao longo do ensino médio, que o professor possa oferecer todas essas possibilidades, né, de olhar a literatura e também de comparar a literatura com outros gêneros, como a música, por exemplo. Né? E também entender como a literatura se apresenta em diferentes suportes, que vai muito além somente do livro físico. Partindo então agora da BNCC para a educação literária e o ensino de literatura, nós temos aqui a seguinte reflexão. Aquele que não só compreende as palavras, mas é capaz de ler um texto, compreender seu contexto, dar-lhe um sentido com base em suas referências e ainda compartilhá-lo socialmente. A educação literária pretende formar esse leitor competente. Então, aqui, o que se busca na escola e o que se espera do aluno é que ele se torne esse leitor competente. Então, aquele que não só compreende as palavras, mas é capaz de ler, compreender e entender o contexto do texto, dar sentido, usar e buscar as referências que o texto traz e compartilhá-lo socialmente. Ou seja, é interessante que o leitor, que o aluno leitor, ele não só saiba ler, no sentido de estar alfabetizado para ler um texto, mas que ele compreenda, né, todas as camadas que esse texto traz e que ele consiga socializar sobre esse texto e socializar o próprio texto. Então, você tem uma ideia aqui da leitura como um elemento social importante para o leitor. Então, a ideia seria formar leitores literários mais engajados e críticos, mais competentes, no sentido de não somente ler por ler o texto, mas refletir criticamente sobre aquilo que está lendo, problematizar o que traz o texto literário. E talvez este seja o grande desafio, talvez esta seja a grande chave para o trabalho da literatura, para o trabalho com a literatura na escola hoje. Será que o professor tem plenas condições de formar todos os seus alunos leitores literários engajados e críticos? Será que esta é uma tarefa fácil para o professor na atualidade? E será que em algum momento já foi mais fácil? Né? Será que no passado os alunos eles conseguiam formar-se como leitores mais engajados e críticos do que hoje? Então, são algumas questões que são importantes que a gente traga para as nossas reflexões. Bom, e hoje, então, nós temos aqui que pensar a literatura na escola, né? Como é e como poderia ser. Então, como é que nós poderíamos debater hoje a literatura na escola? Bom, qual o objetivo do ensino historiográfico tradicional da literatura? Por que apresentar ao aluno aquela linha do tempo clássica com as principais características, principais obras e principais autores? Será que o aluno consegue entender o que significa a complexidade da palavra literatura através dessa linha do tempo? Será que esse aluno consegue realizar uma prova de Enem, realizar uma prova de vestibular, no caso do ensino médio,
com esse sistema de ensino da literatura, né? Então, também nós temos que lidar com o desafio de retirar um pouco a roupagem elitista da literatura. Somente ler, analisar, discutir o cânone. Então, muitas vezes, nessas apresentações dessas linhas do tempo da literatura, nós temos sempre os mesmos autores e autores que ocupam o cânone, autores que estão consagrados para a literatura brasileira e para a literatura mundial, né? E se o documento da BNCC, por exemplo, diz que nós temos que trabalhar também com obras da tradição popular, nós temos que vincular obras da literatura indígena, da literatura africana de língua portuguesa, da literatura latino-americana, nós temos que trazer o rap, o slam, que é a batalha de poesia, nós temos que trazer o cordel, o nanoconto, o miniconto. Então, se nós temos que trabalhar com todas essas outras possibilidades, né, de gêneros literários, né, e modos de expressar-se através da literatura, por que ainda estamos discutindo e focando muito mais no cânone do que nessas outras possibilidades de leitura do texto literário que talvez seriam muito mais atrativas para o nosso público leitor da atualidade? Então, a literatura lida em sala de aula convida também a explorar a experiência humana, a extrair dela proveitos simbólicos que o professor não consegue avaliar, pois decorrem da esfera íntima. Enriquecimento do imaginário, enriquecimento da sensibilidade por meio da experiência fictícia, construção de transformação identitária estão em um ato de leitura. Ou seja, é importante que o professor pense no que a leitura do texto literário pode causar no aluno, os efeitos, né, que essa leitura pode causar nesse aluno. Então, é não somente estudar a literatura, ler a literatura como um modo para fazer uma prova, para passar de ano, para passar no Enem, no vestibular, né? Mas também como uma experiência humana. A leitura da literatura como experiência humana, como experiência íntima e pessoal. Bom, caímos então em algumas questões que eu trago aqui como alguns problemas da abordagem da literatura na escola, certo? Então nós temos aqui a ênfase no caráter sócio-histórico cultural, ou seja, a apresentação da literatura através dessa linha do tempo. Também nós temos a ênfase no caráter artístico, né, o prazer estético e a fruição. Então, a literatura enquanto fruição e não como um elemento de debate sobre a sociedade e sobre a sua experiência pessoal e íntima. E também a ênfase no caráter linguístico, pretexto para o estudo gramatical, que ainda assim é algo que acontece muito em sala de aula. Os próprios livros didáticos ainda trazem muito, debatem muito a literatura como pretexto, não a literatura como o objetivo central da aula. Então, esses são alguns problemas da abordagem da literatura na escola. E, em seguida, trago algumas propostas de abordagem da literatura. Então, se aqueles foram os problemas, o que poderia ser feito para talvez tentar mudar um pouco a relação do ensino da literatura na escola. Então, recapitulando, no módulo 1, nós vimos como a literatura se relaciona com o ser humano e pode lhe proporcionar uma experiência de conhecimento de si e do outro. Então, nesse sentido, cabe a intervenção, a mediação do professor em estabelecer ou entender quais obras poderiam fazer sentido ou provocar o aluno a expressar os seus sentimentos e emoções, né? Então, fazer com que o aluno perceba que a literatura em si é a experiência, que a literatura em si é um motivo para que ele consiga refletir não só sobre elementos gramaticais, estéticos, estilísticos, características, principais obras e autores, mas como um elemento que proporciona, que possibilita reflexão sobre a sua experiência, sobre a vida e tudo mais.
Também é interessante que se discuta com os alunos o que é o cânone, né? E toda a problematização do cânone, por que o cânone existe e que muitas obras estão fora dessa projeção, né? Então, estabelecer uma discussão crítica da problemática do cânone, trazer autores que geralmente não figuram as listas de representantes de cada momento histórico, então explicar para os alunos que não somente aqueles autores da linha do tempo, mas muitos outros também foram representantes de um momento histórico da literatura e que merecem ser lidos, merecem destaque. Problematizar autores e temas marginalizados e também gêneros, né, que não figuram o cânone, e romper com a ideia de que a literatura é aula de entretenimento, né? Então, a literatura é uma aula de leitura. A aula de leitura é para você ficar aqui com o livro na mão, fingindo que está lendo, mas uma boa oportunidade de não precisar fazer nada durante uma aula. Então, não é somente isso. E a literatura também não pode ser vista como um entretenimento, como um passatempo, como algo que não seja importante. A literatura é sim uma disciplina dentro da área das ciências humanas que possibilita uma grande experiência de formação para o aluno, quando bem aplicada, quando bem elaborada e conduzida pelo professor, desde que este professor também tenha o acesso a materiais, a estrutura, a tempo, condição de trabalho adequado, para que ele possa, sim, trabalhar a literatura de uma forma mais qualitativa na escola. Então, aqui, por fim, eu problematizo o ensino da literatura na escola entre o ideal e o real. A escola, nesse sentido, ela oferece todas as condições para o ensino da literatura? Será que, no contexto geral, as escolas, principalmente as públicas do Brasil, oferecem um contexto significativo, um contexto ideal para que o aluno consiga aprender não só literatura, mas aprender no contexto geral? É interessante e é importante considerar a heterogeneidade da educação brasileira, principalmente da educação pública brasileira. Às vezes, ensinar literatura pode ser muito diferente da onde eu estou, da onde outra pessoa está. Então, cada estado, o Brasil é um país muito grande, cada estado tem as suas particularidades. Então, o ensino da literatura, ele não é homogêneo. O ensino, de modo geral, ele não é homogêneo, porque cada lugar tem suas particularidades. A relação do ensino na escola pública e privada, que, né, é um abismo de diferença em relação à estrutura. Elevado número de alunos em salas de aula, isso impacta profundamente o ensino na atualidade. O professor muitas vezes não consegue interagir com tantos alunos, né? Há pouco espaço, muitos alunos, o que gera uma verdadeira problemática para o ensino na atualidade. Em relação à literatura, nós temos um baixíssimo número de aulas, né? Então, número de aulas dedicados à literatura, hoje, com a reforma do ensino médio, com a BNCC, nenhuma. Né? Não há espaço para literatura na atualidade, hoje, com a reforma do ensino médio. Então, as poucas aulas que restaram, elas são destinadas às aulas de língua portuguesa, produção textual, mas muitos professores relatam que não têm condições de trabalhar com a literatura, por conta do número de aulas. O material didático também é interessante que a gente observe, porque muitas vezes o próprio material didático ele já vem com esse formato da apresentação da literatura como uma linha do tempo, sem maiores problematizações. O professor e a escola têm acesso a materiais paradidáticos que poderiam auxiliá-lo no ensino da literatura? A escola possui uma estrutura tecnológica para que o professor possa levar outros recursos, outros suportes para o trabalho com a literatura? O professor recebe uma formação continuada nesse sentido específico para a literatura? E nós também temos toda a problematização da reforma do ensino médio, que, como eu já anunciei, né,
reduziu significativamente o número de aulas de língua portuguesa, produção textual e literatura. E muitos professores relatam que não têm de trabalhar com a literatura, ou seja, o aluno do ensino médio, muitas vezes, conclui o terceiro ano e não estudou literatura. Porém, este é um tema que continua a ser cobrado no Enem e continuará a ser cobrado nos vestibulares. Então, será que esse aluno está recebendo uma formação para prestar as provas? E se ele não consegue nem realizar uma prova, porque não teve a literatura na escola, ele também não teve acesso a essa problematização maior da literatura para formá-lo um leitor crítico e competente. Bom, nas referências da nossa aula de hoje, nós temos a BNCC e o nosso texto obrigatório, Ensino de Literaturas, como é e para quê.